não o que? Pecar. Ali está escrito aqui, na frase. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Preste bem atenção aqui a primeira. E que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível, a lei vista como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhante da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém? Amém. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se pelas coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o que, irmãos? Pode falar. É o que? É a morte. A morte. Mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Está vendo? Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, o que estão na carne não pode o que, irmão? Agradar a Deus. Isso, eu vou fazer pergunta aqui, você responda lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas pelo Espírito. E se que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. forte, né? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está o quê? Morto. Por causa do Pecado. mas se o Espírito mas o Espírito viver por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou é Jesus, e habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou em Cristo, também vivifica a vós o vosso corpo, mortais, pelo seu Espírito que em vós o quê? Habita. Vamos lá para frente agora. Aqui, vamos descer. Guiado pelo Espírito. Agora aqui. Amém? Até aqui estão entendendo aqui? É a pregação. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os que, irmãos? Filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção, do Filho, pelo que clama, Abba, Pai. O meu espírito significa o que o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Está vendo, irmãos? Eu vou dar uma pausa aqui. Prestar atenção, quem que são os filhos de Deus? Nem tudo é filho de Deus. Prestar atenção aqui? O que são os filhos de Deus? O que são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Amém? Estão entendendo, irmão? Então você tem que receber o Espírito Santo para você ser guiado por Ele. Amém? Porque se nós estiver na segunda carne, o que é a segunda carne? A segunda carne é que você não tem vontade de fazer mais nada. Não tem vontade de fazer nada para Deus, nada. Se quer só ficar na terra, para passar tempo na terra, para morrer e ir para o inferno. Que ele não sabe que ele vai para o inferno. A pessoa ela pensa assim, não, eu vou viver tantos anos na terra aqui, e um dia que eu morrer eu vou para o céu. Está enganada. Porque ela não lê a Bíblia. Né?
ela não lê a palavra de Deus. Então quando você lê a palavra de Deus, que você sabe que você tem o Espírito Santo, que ele te guia, você não tem medo da morte. Você já morreu pelo velho homem e nasceu de novo. Aquele velho homem se sepultou. Então por isso que todos, irmãos, quer dizer, por que é o batismo das águas? O que é o batismo? É a renúncia, né? Nós temos que nascer de novo para receber o Espírito Santo. Estão entendendo? Quando eu era do mundo, eu não tinha o Espírito Santo. Eu falava que eu ia para o céu, porque eu não sabia. Para mim, do jeito que eu estava, se eu morresse, eu entrava no céu. Mas eu estou fora da palavra. Amém, meus irmãos? Então, o que é o batismo das águas? É morrer pelo velho homem, né? O que você fazia lá atrás, você já não vai fazer mais, porque você recebeu o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo o que é? Oração, jejum, vigilância, correr do perigo. Isso é o Espírito Santo que está em você. Não ouvir fofoca, não ouvir alguém que quer dizer, eu se você largar você crente. Não, você pega, eu vou orar por você, porque você tem o Espírito Santo. Você sabe que quem está nele é o inimigo que está falando de você. Claro, irmão Daniel, o inimigo até hoje, ele pode falar para mim, mas agora você é crente, você é pastor, mas lá atrás você bebia, você fuma. Eu nunca fumei, mas eu bebia, né? Vamos dizer que o inimigo pode me acusar, pastor? Pode. Lá atrás, lá o senhor, lá tem você fazer. O inimigo já falou isso para mim. Mas, só que eu tenho o Espírito Santo. Eu não dei ouvido ao inimigo. Quando você tem o Espírito Santo, você não dá ouvido ao inimigo, você tem que repreender o inimigo. Então, por isso, irmão, nem todo mundo, irmão Daniel, eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Tem. Prova ele. Então ora por mim, faz oração por mim então. A pessoa que ela não tem o Espírito Santo, ela não vai orar por você. Sabe por que ela não vai orar? Porque ela não tem o poder. Está entendendo, irmãos? Estão entendendo aqui? Quando a pessoa que ela é crente, a pessoa que ela é evangélica, que está em comunhão com Deus, no altar de Deus, eu posso dar a minha cabeça para algum orar, eu chego, irmão Jandir, eu quero oração. Se ela está em comunhão com Jesus, ela pode colocar a mão na minha cabeça. Mas se ela não estiver em comunhão com Jesus e ela colocar a mão na minha cabeça, toda maldição, doença, enfermidade que tiver em mim, vai nela. Estão entendendo, irmão? Porque ela não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais. Eu tendo o Espírito Santo, eu posso orar, pessoa com câncer, pessoa endemoniado, pessoa que estiver ali possesso de demônio, porque eu tenho o Espírito Santo. Aí o diabo ele tem que sair e ele tem que obedecer. Eu sempre falo, irmão, tem muitos crentes, expulsar o diabo, expulsar o demônio, sangue não tem poder. O sangue não tem poder é uma palavra muito forte. Se o diabo tiver algo que ele sabe o que você faz, ele vai dizer para você, quem é você? Quem é você para expulsar? Ele diz na cara, você não tem esse poder. Ele diz. Ele te debocha. Porque você não tem o poder, você não tem o Espírito Santo. Você tem que brincar de crente. Vocês estão entendendo? Brincar com as coisas de Deus. Quem que já leu lá que aqueles foram expulsar lá um demônio lá? Os demônios lá e saíram nu lá, em Atos, né? Nós sabemos quem é Jesus, quem é Deus de Paulo, mas nós quem somos? O demônio falou, quem somos? Então, irmãos, o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, a tua mão, que ela tem o quê? Fogo. Eu faço uma prova. Eu não sou aqui, irmãos. Eu nunca gostei de conversar com o diabo. Tem pastor que conversa com o diabo. Tem pastor que fica fazendo pergunta para Satanás. Eu não sou assim, não. Eu sei igual Jesus. Sai dele e acabou. Porque o diabo é mentiroso. Se eu pegar uma pessoa em processo de demônio, o que o demônio vai dizer para mim? Eu vou matar ela. Eu vou tirar a vida dela. Mentiroso. É tudo mentira. Eu vou levar para mim para o inferno. Mentira dele. Porque ele vai falar. Eu estou entrevistando o demônio. E o diabo, ele gosta de entrevistar ele, irmão. O que ele gosta é dentro de uma igreja, você colocar o microfone para ele e falar, fala aí, o que você quer fazer com esse corpo? O que você quer fazer com essa alma? A alegria dele. Aí aquele que não tem expressão está com medo. Eu não vou morar na igreja, porque o diabo diz que vai matar todo mundo. Porque ele diz, vou matar todo mundo. Todo mundo é meu. Mentiroso. Porque o diabo não tem o quê? Poder a mais do que o nosso Deus. Tudo
tudo que acontece na terra, meus irmãos. Vamos lá em Jó. Para quem que Satanás foi falar? Com quem? Com Deus. Sim ou não? Hã? Quem sabe, sabe. Satanás foi lá no céu e falou: Jó é o homem que teve o Senhor, mas o Senhor dá tudo para ele. Mas se tocar em algo, ele vai te blasfemar. O Senhor falou: vai lá, pode tocar em tudo que ele tem. Deus não permitiu que tocasse nos filhos de Jó? Sim ou não? Quem que permitiu? Foi Deus. Deus falou: vai lá, só menos na alma dele não toque. Mas no corpo pode tocar. O que aconteceu com Jó, irmão? Chagas, ferida. Mulher blasfemou, mulher falou: amaldiçoe-se de Deus e morra. E ele lá: mulher, você não sabe o que fala. Irmão, o homem era rico. Jó era o homem era rico ali do Oriente, rico. Ele perdeu tudo. Ficou sem casa, sem mulher, sem filho. Mas ele deixou de Jesus, irmão. Essa palavra é para nós. Não há um amor maior que Jesus, meu irmão. Nós conosco. Do nosso redor, irmão, tudo vai acontecer. Avalanche, igual a semana estava falando, palavras, vamos falar. Mas uma coisa que eu sei, irmão, nós temos Jesus na nossa vida. Isso é o mais importante da nossa vida. É Jesus. Deixa que fale, deixa que critique, mas o Espírito Santo está com você. Ninguém pode parar nós de mão na terra, ninguém. Nem prefeito, nem presidente. O povo de Deus um dia vai morar no céu, ninguém pode parar na terra, irmão. Eu vou largar a mão de Jesus, eu não aguento mais. Minha esposa desviou, o problema é dela. Meu marido se desviou, o problema é dele. Meus filhos não querem nada com Jesus, o problema é deles. Você tem que seguir Jesus, a tua salvação. Você tem que correr atrás da tua salvação. Eu tenho que correr atrás da minha salvação. Minha esposa me salva, meus filhos me salvam. Se eu for olhar para a minha família, mas Jandira, eu estava lá no mundo meio cachaça. Por quê? Ninguém leva ninguém obrigado para a igreja. Ninguém leva ninguém amarrado. Cada um segue o seu caminho. Amém, irmão? Você está entendendo aqui? Então, a salvação é individual. Vamos voltar em Jó. Jó perdeu tudo. Me acha na Bíblia que ele blasfemou, irmão Jandira? Está na Bíblia? Jesus Deus, para que aconteceu isso? Deus, o Senhor não podia livrar, o Senhor é Deus. O blasfemo, por que o Senhor permitiu isso? Cair em minha casa, olha Deus, eu perdi o emprego, Deus, por quê? Você está o quê? Quem que sou eu? Quem que sou eu para falar com Deus assim? Olha Deus, eu estou na cama aqui, eu estou de cadeira de roda por causa dela. Você está de cadeira de roda na cama por causa de você mesmo. Porque você mesmo acolheu, você mesmo não deu ouvido ao Senhor. Aí, irmãos, diz a Bíblia que a enfermidade ela pega, a maldição ela vem. Está na Bíblia. Quando eu pego e abandono Jesus, não quero mais, chega. Vamos dizer, não é porque sou pastor. Não é porque sou pastor. Você acha que... Não, pastor é ovelha. No céu ela não vai ter carteirinha de pastor. O Senhor não vai chamar o pastor Ivonei da igreja pentecostal Filho de Deus. Vem cá, nós vamos ter um assunto. Não, lá são todas ovelhas. O julgamento é para todos. Que bom se Jesus, meu irmão Jandira, passasse a mão na minha cabeça, irmão, pegasse eu no colo. Como eu queria. Mas aqui na terra ele pega você no colo. Como assim, pastor? Quando você estiver passando uma luta, se estiver passando pelo vale, você está ali passando ali, que parece que o mundo está tudo escuro. Aí você dobra teu joelho, ora a Deus, aí você vai ler uma palavra, e quando você vê, se sente leve. Aí Jesus está te carregando no colo. Isso sim. Aqui na terra ele não te carrega no colo. Eu estou passando luto, eu coloco a minha família. Minha esposa me abandonou, minha esposa não quer mais saber. O que eu vou fazer, irmã Jandira? Orar. Não, eu vou fechar a igreja, porque minha esposa agora não é mais crente. Vou fechar a igreja. Será que Deus vai bater palma para mim? Será que Deus vai dar risada? Deus vai se agradar? Eu não chamei ela, chamei você. Você não é ela, é você. Entendeu, mulher? Você entendeu, mulher, irmão? Então a nossa salvação é eu e tu e eu. Quer subir para o céu? Lute por ela. Quer subir para o céu? Lute por ela. Cada um de nós na terra. Jovem, quer subir para o céu? Lute por ela. Jovem, quer subir para o céu? Lute por ela. Por quê?
ninguém na terra pode te salvar. Nem o pastor Ivonei pode te salvar. No último dia, irmãos, quem vai salvar é juiz, é ele. A hora que eu partir dessa terra aqui, não sei mais quem é ninguém. Não sei se eu era crente ou não era crente. Porque é só Deus. Depois da morte é outra eternidade. Entendeu? Enquanto, irmãos, eu sempre falo, irmão, ninguém quer morrer, né? Vamos ficar aqui, né, irmãozinho? Vamos, né? Vamos ficar nessa terra, né, irmãozinho? Que é bom, né? Dá para escutar música, beber, fumar, né, irmão Daniel? É bom ficar aqui, né? Gostoso, né? E a hora que morrer? E a hora que vem aquele caixãozinho lá, irmão Daniel? Daí, ficar ali roxinho, ali de zoinha, com a boquinha aberta, entendeu? Vão ter que quebrar tua boca para fechar, às vezes se morrer, vem o diabo vir te buscar. Sabia disso que quando você morre, se Jesus, você vê o inimigo vir te buscar? Quem sabia disso? Não sabia disso? Não sabia? A pessoa que morre sem Jesus, ela vê a morte. Ela vê o diabo. Ela vê os bichos do inferno buscar a alma dela. Ela morre com os olhos regalados. Já viram alguém, a boca aberta, assim, no velório? Porque eles quebram, né? O pastor Joãozinho, quando ele foi ver o filho dele, que foi morto, o Jefinho, né? Ele conta que ele estava de olho aberto e com a boca aberta. Então, quando a pessoa morre sem Jesus, né? Você vê as trevas te buscar. Não é Jesus. Você vê as trevas. E quando as trevas chegam perto de você, perto ali da tua alma, você não tem o que fazer mais. É o momento que saiu do teu corpo, não pode voltar mais no corpo. Não tem como você voltar de volta. Entendeu? Acabou o teu tempo, acabou. Quem termina é ele. Né? Tudo nós quem termina é ele. Né? Tudo nós quem termina é ele. Então nós temos, irmãos, que dormir em Cristo. Né? Porque, irmãos, se nós partirmos sem Jesus, quem quer ver o diabo aí depois da morte? Então não morrer. Eu não quero ver. Né? Eu não quero ver. Eu quero ver o anjo, o Jesus vir buscar minha alma. Amém, meus irmãos? Então, quer dizer para vocês, irmãos, não fique escutando qualquer um que fala aí, tá bom? Manda ler a Bíblia primeiro, antes de falar besteira. Leia bastante a Bíblia. Desde Gênesis e Apocalipse que diz. Eu sempre falo, irmãos. Eu quando era do mundo, eu escutava. Para mim era tudo um banho aí. Mas depois que quando Deus mostrou a palavra, a Bíblia, eu falei, Jesus amado, que bom se fosse tão fácil entrar no céu, meu Daniel. Eu queria ser um crente